Olá, eu sou a Daniela de Freitas, sócia gestora da área trabalhista do escritório Lima Júnior Domene, advogados associados. E hoje eu tô aqui com duas pessoas que eu admiro muito, respeito muito pelas pessoas que são, mas também pelos profissionais que são. Eu tô aqui com a nossa Carol Pesarini, psicóloga, pós-graduada pela FGV, coach pelo ICC, doutoranda pela UCES, Universidade de Ciências Sociais e Empresariais da Argentina, com carreira na área organizacional de recursos humanos e gestora da área de gente e gestão do nosso Lima Júnior Domene. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade. E eu tô aqui também de novo, né, o nosso segundo podcast. É uma honra que ele tenha aceito essa parceria aí, que já vai fazer aniversário. Eu tô aqui também com o Dr. Marcos Welber Nascimento, médico formado pela Unesp em Botucatu, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, médico do trabalho pela Unicamp, especialista em transtornos mentais relacionados ao trabalho pelo IPQ USP e diretor da MT Plus, Consultoria em Segurança e Medicina do Trabalho desde 2004. Marcos, obrigada por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, doutora Daniela, obrigado. Carol, é um prazer estar aqui com você também. É uma honra estar aqui e falar desse assunto com vocês. E a gente está aqui hoje para falar sobre um tema muito especial, muito importante, que é o burnout. Nosso objetivo aqui hoje é trazer luz para o assunto, é trazer esperança para empresários e para as relações de trabalho, com um enfoque técnico, né? Não apenas jurídico, mas aqui trazendo dois especialistas dessa área, né? Para a gente entender o que é e conseguir passar para as pessoas também que estão ouvindo a gente o que é o burnout, como é que a gente pode conceituá-lo e imaginando esse cenário das relações de trabalho. Marcos, por favor. Obrigado, Dani. Eu vou chamar de Dani, então vou ficar super à Tudo vontade. O burnout, ele ganhou muito destaque na mídia. Isso é um fato. Só que o problema, apesar de ser importante a gente falar sobre o assunto, que esse assunto ganhe destaque, o problema é a desinformação. É a dificuldade de a gente realmente compreender o fenômeno, o conceito burnout. Então, o que a gente pode dizer do burnout? Historicamente, né, o burnout, ele veio primeiramente com um cara chamado Fraudenberg, que foi o primeiro cara que cunhou o conceito de burnout. Ele era um psicanalista de origem judaica, que foi para os Estados Unidos fazer um curso de psicologia, e depois ele começou a trabalhar fortemente com psicanálise. Ele era um psicanalista, fazia atendimento em consultório bastante, e ele também era de um movimento nos Estados Unidos chamado de Free Clinics, onde eles tratavam dependentes químicos gratuitamente. Então ele tinha uma vida muito atribulada, com muita carga de trabalho. E ele chegou num momento da vida dele que ele se sentia exausto, sem condições de continuar trabalhando. Ele descreve um evento que ele chegou cansado do trabalho e a família tinha uma comemoração, e ele dormiu e a família deixou ele dormindo porque ele estava acabado. E ele acordou, acho que um dia, 2 dias depois, sem saber onde ele estava. Então ele descreveu o conceito do burnout como uma sensação de estar esgotado relacionada a um trabalho. Sim. E ele descreve uma série de sintomas e sinais relacionados a esse problema. Então ele descreve a irritabilidade, o cansaço físico e mental, e ele cunhou esse conceito na época. Então o burnout ele foi entendido como um estado da pessoa que estava esgotada perante uma carga de trabalho muito grande. Uhum. Aí, depois de um certo tempo, uma psicóloga organizacional, que é a Malash, ela desenvolveu um trabalho onde ela criou um conceito de burnout mais, vamos dizer assim, mais completo. Tá. E ela desenvolveu um critério diagnóstico para o burnout, baseado num inventário que ela fez, chamado Malash Burnout Inventory. E aí
para você diagnosticar o burnout, essa é uma psicóloga, se não me engano, é canadense, você teria que usar o inventário dela. Então ela criou o conceito do burnout como sendo uma síndrome, uma doença. A gente ainda não... A gente cunha os dois nomes, né? Doença, síndrome, fenômeno, mas a gente ainda não tem certeza do que é. A gente sabe sim que o fenômeno existe, o cansaço relacionado ao trabalho existe, o burnout existe, mas a gente ainda não entende isso como doença. E os autores também não tinham certeza disso. Horas eles usam o termo doença, ora síndrome, ora fenômeno. Então a Malath ficou famosa porque ela desenvolveu esse inventário, só que tem uma curiosidade, esse inventário é pago. Então para você poder diagnosticar o burnout no critério da Malath, você teria que pagar o inventário dela. Então ela foi criticada no meio acadêmico, etc. e tal. E como é que é o estado atual disso hoje? A Organização Mundial de Saúde não reconhece burnout como doença, reconhece como um fenômeno relacionado ao trabalho. Fatores de risco relacionados ao trabalho. Então o burnout é um fator relacionado ao trabalho, fatores do trabalho que afetam a saúde. O DSM americano, né, o DSM americano, que é o catálogo de doenças mentais americano, nem cita burnout. Não existe a citação de burnout. Porém, esse termo está sendo cada vez mais utilizado para desenvolver doenças que têm relação com o trabalho e se confundem com outras patologias hoje. Então a gente tem muito hoje, tem muita condição de burnout que não é burnout, mas é depressão, por exemplo. Uhum. Então quais seriam, até depois eu vou passar a bola para a doutora Carol, quais seriam hoje os critérios do burnout que a gente conhece? São 3 pilares. O primeiro pilar é da exaustão. Uhum. E não é qualquer exaustão, realmente é uma sensação de estar esgotado. Não aguento mais. Esse é o primeiro pilar. Então é a exaustão física e mental. O segundo pilar é o desprazer no trabalho. A pessoa não tem mais nenhuma motivação, não tem prazer naquilo que ela faz. E o terceiro é que ela não se encontra, ela não tem mais ela não se encontra no trabalho que ela faz. Por exemplo, uma professora, ela não se vê mais dando aula, ela não se reconhece dando aula. É como se ela falasse assim, olha, não sou eu que estou lá trabalhando, é uma outra pessoa. E a gente chama isso de despersonalização. Então eu entendo, depois eu vou passar para a doutora Carol, que o burnout tem essas 3 características. Né, doutora? Muito nessa linha. O tema da exaustão, eu acho que é claro para todo mundo, eu acho que é o conceito mais correlacionado com o burnout, né? Quando a gente fala de burnout, a primeira coisa que vem é a exaustão, né? Quando você fala dessa personificação, a pessoa acaba se irritando com aquilo que ela sempre fez, né? Então aquilo passa a irritá-la, né? Então tem uma irritabilidade também, que eles falam sobre ser algo que, poxa, você sempre fez, sempre foi o que você amou e agora isso te irrita, isso não te dá mais o prazer, você não se identifica mais com isso. Então ele fala também dessa irritabilidade. E o terceiro pilar que você usou o nome, você falou, né, a questão da personificação, da exaustão, que a gente tem a mesma visão, e o desprazer. E o desprazer, né, que é, na verdade, a questão de entender que aquilo não me representa, não fala de mim mais, né, como se fosse assim, não... Tem uma frase que eu escutei que fala assim, o burnout, foi até uma frase da Isabela Camargo, que é aquela jornalista que a gente estava comentando um pouco antes, que ela fala assim, o burnout é a falta de si. Então, você deixa de ser você ali e isso é exaustivo, você não ser você. Né? Então, é a falta de si no trabalho. E isso é desgastante, traz a exaustão mesmo. Né? Então, esses 3 pilares também, eu não conheço o livro, né, que você comentou, depois eu vou até ler, mas é muito comum, né, quando a gente lê sobre burnout, trazer esses 3 pilares. E eu tenho um a mais que eu li também, que fala sobre a questão de acarretar outras doenças, por exemplo, as físicas mesmo, né? Então, você começa a ter imunidade baixa, você vai trazendo outras doenças, e aí físicas mesmo, que pode ser decorrência do burnout. Então, tem uma debilidade também física da pessoa, certeza. Né? Não só mental e psicológica, né? Vamos dizer assim. Até porque a exaustão progressiva vai levar o cara ao esgotamento dos próprios recursos fisiológicos. Então, ele vai ter dificuldade para dormir, ele vai ter dificuldade para fazer atividade física, isso vai acarretar uma série de consequências. Uma série de consequências. Mas, só para deixar claro, para nós da classe médica que trata direto com o assunto, não é doença. É um sofrimento? Sim. É passível de tratamento? Com certeza. Qual seria o melhor tratamento?
a pessoa realmente buscar aquilo que dá prazer. Ela se afastar daquilo que está provocando a exaustão e o desprazer. É ela se encontrar novamente. Mas ela precisa se conhecer também, né? Porque como é que ela vai buscar aquilo que dá prazer se ela não tem o conhecimento, né? Então, o que a gente fala, se você não pode controlar aquilo que está fora, porque é o trabalho, a pressão, você tem que controlar como você se sente ou como você vai lidar com isso. Então, é esse autocontrole que eu acho que as pessoas têm buscado cada vez mais se autoconhecer para lidar, né? Na contraposição do que acontece na parte externa, que a gente não controla, né? O estresse, a cobrança, o dia a dia, né, do nosso trabalho tá lá. Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu vejo as profissões que mais trazem o aspecto de burnout, né? Você vê professor, a pessoa se idealiza professor, né? Ela tem um negócio, só que quando ela vai para a realidade do mercado, que realmente você tem componentes muito interessantes, né? Você tem primeiro que o professor de hoje, vou fazer só um parênteses na classe professor, o professor de hoje ele não é reconhecido como antes. Existe o mito, né? Existe a lenda de o professor ser aquela pessoa de respeito, mas não é mais como era antes. Eu venho de uma família que minha mãe foi professora de escola, foi diretora, e antes o professor se igualava ao juiz em termos de salário. Hoje você não tem nem o salário, muito menos o reconhecimento, o respeito. Né? Eu já participei de atividades escolares onde você tem hoje crianças que, por vezes, maltratam, desafiam, agridem o professor. São agressões verbais e as físicas que a gente está vendo na mídia. Né? Então, assim, está muito complicado ser professor. Só que daí, essa exposição ao longo prazo, o que vai levar? Ao burnout. Então, assim, o burnout é sim um sofrimento, é um conceito, é um fenômeno, mas ainda não é reconhecido como doença. Por quê? Porque você não consegue diferenciar ele de outras patologias. Ele não tem uma causa que você consegue achar. Né? O que é uma doença? Uma doença, por exemplo, uma gripe. Você tem um vírus que causa um estado de febre, de dor no corpo, limitado durante 3 dias e você trata com tal coisa. O burnout não é assim. O burnout a gente entende ainda como um fenômeno, né? Um estado onde a pessoa tem esses pilares, mas você dificilmente vai conseguir diferenciar, por exemplo, de uma depressão. Então você não consegue fazer diagnóstico diferencial. E muitas vezes o burnout, ele não é burnout, ele é depressão. Só que como eu falei para vocês, o burnout hoje ele é midiático. E aí eu trago para você, Dani, a questão jurídica. É muito melhor para mim, que sou trabalhador, para falar que eu tenho burnout, até porque eu exteriorizo a culpa. A responsabilidade passa a ser do outro. Aí eu tô aqui pensando com a cabeça dos nossos clientes das empresas. Quando você fala, conceitualmente está muito claro que o burnout não é reconhecido como doença. Mas ele foi incluído na lista de doenças relacionadas ao trabalho pelo Ministério da Saúde. Essa lista orienta tanto a própria Previdência quanto as perícias que existem, né, na Justiça do Trabalho. E aí eu fico pensando assim, tem um CID hoje para burnout, Sim. Né? O que o empregador pode pensar em termos de, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto médico e pensando em assistência a esse trabalhador, quando a gente parte desse conceito, não é reconhecido como doença, mas eu tenho um atestado de burnout, eu tenho um afastamento médico ou posteriormente um afastamento previdenciário, o empregador, a meu ver, né, no aspecto jurídico, ele tem que acatar aquele atestado, como um atestado médico, ele tem que acatar o afastamento previdenciário, mas você vislumbra, assim, no aspecto técnico, então vamos pensar que a gente está falando de por exemplo, o deferimento de um B91, Sim. Um benefício auxílio-doença reconhecido como do trabalho, causa do trabalho, ou até mesmo numa reclamação trabalhista, pensando em responsabilidade civil do empregador, no aspecto técnico médico, você vê caminhos para a gente contestar essa relação com o trabalho do burnout? Sim, vamos lá. Como eu falei para você, o problema do burnout é a desinformação. E a desinformação não está só no RH. A desinformação também está na classe médica. Perfeito. Então,
muitas vezes eu recebo atestados de burnout de médicos, psiquiatras, assistentes, em que, em primeiro lugar, a pergunta que eu faço, ele conhece a realidade da empresa? Tá. Se o burnout, ele é um estado, um fenômeno, seja uma doença pelo Ministério do Trabalho, pela lista reconhecida. Vamos entender que o Ministério reconheceu, a gente vai acatar o Ministério, vamos falar que é uma doença. Mas ele está fazendo um nexo sem conhecer o posto, sem conhecer a realidade da empresa. Então, ele está fazendo uma presunção de veracidade quando não é. Existe uma resolução do Conselho, eu não tenho o número exato agora, que fala o seguinte, é vedado ao médico assistente fazer nexo sem conhecer o posto de trabalho. Então, a primeira ação é você pedir a retificação do documento do psiquiatra ou convidá-lo a participar de um programa de entendimento da realidade da empresa. Agora, esse é um ponto. Então, você pode falar com o psiquiatra, olha, meu amigo, você não conhece a realidade, mas ele também poderia participar junto com você de uma avaliação da realidade da empresa para ver se existe nexo. Então, a empresa também tem que fazer, né, uma autoavaliação, tem que trazer esse problema, porque se o empregado está relacionando durante uma consulta psiquiátrica um problema do trabalho, a gente não pode negligenciar. Não. A gente não pode falar que é mentira, que a minha empresa é ótima, que não tem nenhum problema. Então, são dois trabalhos. Um de você contestar e falar, cara, não é bem assim, mas outro é de você entender que você também tem que avaliar a realidade da empresa para saber se existe, né, subsídio para a formação daquele diagnóstico, daquele fenômeno do burnout, por exemplo. Uhum. E é um desafio essa questão, né? Quando você fala, então aqui na nossa cabeça jurídica faz todo sentido esse trabalho em loco, né? Do perito, mas veja, o INSS não faz, né, perícia em loco. O INSS ele recebe o trabalhador com o que ele tiver de exames, de documentos Sim. médicos, e a partir da história do trabalhador, né? Da fala dele, do relato, né, do que ele coloca como dados ali da relação de trabalho dele, ele acaba deferindo ou não o benefício. Então, me parece que é muito importante mesmo esse trabalho de acompanhar o empregado. Então, desde os primeiros sinais, um acompanhamento, né, do time de gente de gestão, aquele time de RH, ou os supervisores, as pessoas, os líderes, né, diretamente relacionados ali com o trabalhador, mas esse trabalho depois da equipe de saúde e segurança como um todo, né, e aí acho que é um trabalho sempre muito conjunto, RH, os técnicos, os engenheiros de saúde e segurança, o médico Sim. do trabalho, né, acompanhando esse trabalhador. Ele é multidisciplinar, né? Porque senão ele ele não traz soluções efetivas, né? Eu vou trazer para Carol, até interesse meu próprio, né? Assim, Carol, nós temos um desafio gigantesco pela frente, porque é o seguinte, a NR1, a nova portaria, colocou como obrigatoriedade a empresa, né, se autodeclarar se ela vai se autodeclarar se existe ou não a presença de fatores de risco psicossociais a partir de maio do ano que vem. Ou seja, eu preciso colocar no meu programa de gerenciamento de risco se eu tenho fatores de riscos psicossociais. Vamos entender o que é isso. São fatores organizacionais, são fatores ligados ao trabalho que podem trazer transtornos mentais, inclusive o burnout. Então eu preciso fazer uma autoavaliação e declarar isso num documento. Eu vou precisar muito da ajuda do psicólogo organizacional. Porque o médico não tem essa expertise. Do dia a dia, né? E outra, como é que a gente vai metrificar, né? Como é que a gente vai quantificar? Por exemplo, sobrecarga. Né? A gente fala que um dos temas mais difíceis de você avaliar é sobrecarga. Porque a pessoa, quando ela começando a ter um burnout, ela usa a seguinte expressão: eu não dou conta. Quantas vezes você vê um funcionário, um empregado, falando assim, gente, eu não dou conta. Essa palavra, eu não dou conta, assim, é o seguinte, tem muita coisa para eu resolver e eu não consigo ver na minha cabeça, no meu planejamento, o tempo que eu preciso para resolver tudo isso. Então ela vai precisar escolher e aí gera o sofrimento. Por quê? Porque ela quer desempenhar, ela quer performar. Quando ela sabe que ela não vai conseguir por causa do tempo, ela vai fazer escolha, ela sabe que ela vai perder. Ela vai abrir mão. E para quem é correto, isso é uma dor. É
É um sofrimento mental. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, assim, a pessoa que realmente gosta de performar, ela vai, vamos falar o termo, burnoutar, né? Ela vai esgotar. Mas é engraçado, eu acho que tem um parêntese, porque as empresas já vêm num movimento, isso porque eu venho do mundo corporativo, de se antecipar a essas análises de risco. Não é à toa que a área de gestão vem sendo áreas mais estratégicas, a gente vem falando de planejamentos de saúde mental, a gente traz essa pauta como estratégico dentro das empresas. Então, ela sabe que ela tem conhecimento de que existe ali risco, porque existe uma operação, existe um prazo, existe um resultado, existe um retorno daquele negócio, né? E isso envolve pessoas e é sempre mais desafiador. Então, as empresas, eu acho que elas têm essa visão de que existe um risco, elas estão se antecipando, porque elas trazem a parceria com gente de gestão como estratégico, dizendo, vamos ver o que a gente pode trazer, eu gosto dessa frase que é trazer vida para os nossos dias. Por quê? Porque as pessoas estão lá. A maior parte da nossa vida, nós estamos aonde? Dentro do nosso trabalho, né? Se a gente pegar 24 horas por dia, a gente está de 8 a 9 horas ali, e então a gente tem uma questão realmente de entender o que traz vida para os dias dos nossos colaboradores ou dos nossos parceiros, enfim, por quê? Porque ele está a maior parte do tempo ali. Então, eu acho que a CNR que você comenta que vai vir, eles de alguma forma sabiam que em algum momento eles iam ter que prestar essa conta. E eles já estão se preparando com isso, por quê? Porque eles trazem a área de gestão cada vez mais próximo e cada vez com programas, né? Eu acho que para trazer vida aos dias dos nossos trabalhadores, porque não é só o trabalho pelo trabalho. Precisa ter um significado, precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma, né? Eu falo uma medida ali, né? Um peso ali, né? A gente fala ali, né? Que equilibre isso de alguma maneira. E a gente... As redes sociais, a vida, a questão da gente estar sempre conectado, a gente estar sempre ligado, isso por si só já é estressante, né? Exato. Então, criando, eu acho que situações, né, e programas que falam, vamos, né, desligar um pouco, vamos desconectar um pouco, trazendo um pouco de equilíbrio para esses profissionais, porque ele está a maior parte do tempo dentro desse ambiente. Exato. Né? Então, eu acho que de alguma forma eles já estavam esperando isso, viu? Porque não é à toa que eles fizeram esse movimento de trazer gente de gestão mais estratégica. Mas é um grande desafio, porque é engraçado, né? Quando a gente fala assim, a gente vai precisar colocar o risco do fator de risco psicossocial. Então, tem vários riscos, mas eu vou citar 2 que eu sempre falo que são importantes. Então, você tem uma liderança que traz um fator assediador, vamos dizer assim, uma coisa mais, né, pesada, e você tem a sobrecarga. Como é que você mede isso? Então, voltando para o burnout, quando a pessoa traz para o médico do trabalho da empresa, traz para o consultório um fato relacionado ao trabalho, eu acho que é dever da empresa investigar. A gente não pode falar assim, não, isso é mentira, porque a nossa empresa é ótima. A gente não sabe, porque muitas vezes, eu vou falar para vocês que às vezes a parte, né, de gerencial não consegue entender a parte que está lidando com o trabalhador ali, está distante da realidade. A empresa tem que entender que ela, a empresa, não está fazendo, mas existem pessoas que são as empresas. E qual é o controle, qual é o direcionamento, qual é a cultura, a borda que a gente dá para essas pessoas? Porque Exatamente. a empresa vai falar, eu não estou fazendo isso. E realmente ela não tem intenção de fazer isso. Mas quem representa essa empresa são as pessoas que estão na liderança, que estão ali cobrando, às vezes, né, traz uma situação de assédio que também não tem conhecimento. Então, eu acho que é importante realmente falar com a liderança, entender a liderança, porque são essas pessoas que vão intermediar ali, né? Eu sempre já falei para a Dani outra vez, que quem que burnouta, quem que vai ter o transtorno mental? Não é o chão de fábrica. O chão de fábrica já foi aplicado as regras, o taylorismo, o fordismo, ele sabe exatamente quantas peças o cara faz por minuto. E é capaz de fazer, E é capaz de fazer. Agora, a gestão imediata, que está entre a gerência e ele, é que sofre toda a carga. E tem que ligar com a dinâmica de sofrimento do trabalhador, com aquela variabilidade, né, de alternância, às vezes um dia o cara tá bem, outro não tá, e às vezes o cara falta, não tá, e ele tem que ligar com a meta lá de cima. Sim. Então, essa pessoa está sobrecarregada. Essa pessoa do meio, né? E a gente está falando de trabalhadores que já têm uma posição mais estratégica para a empresa, ou seja, a condição daquele trabalhador, a gente está indo muito além aqui
acho que isso que é interessante, falar muito além do risco jurídico, né? Disso virar uma contingência, virar uma ação trabalhista, virar uma indenização, né? Saída de caixa. Afastamento, né? Uma falta de produtividade. É muito mais do que isso. Eu acho que, por exemplo, esse nível gerencial, né, que está entre o CEO e o chão de fábrica, são pessoas estratégicas dentro da empresa. São pessoas sem as quais a empresa não consegue implementar a sua estratégia, não consegue rodar a roda mesmo. Então, é muito mais do que a análise do risco jurídico, né? Eu aqui do lado jurídico trabalhista. Quando a empresa decide investigar, então, diante de um atestado, né? Porque sempre começa pequena, né? Um atestado, um comportamento. Então, quando a empresa decide investigar e atuar em cima dessa situação, é muito maior do que o risco jurídico, né? Pensando em perenidade da empresa, o negócio, como a coisa tem que rodar, porque é indissociável, né? Eu acho que bom que a legislação, e isso força, eu acho, né, as empresas, as pessoas a se adequarem, mas eu acho que essa necessidade é desde sempre, né? A gente precisa ter pessoas saudáveis, tanto física quanto mentalmente. Para que a gente tenha produtividade indissociável, né? Eu acho que isso cada vez está muito mais claro, né? E como a atitude da empresa de investigar, de investir, né? Então, de entender isso antes, essa questão, antes dela virar uma contingência materializada, é importantíssimo, até pensando, né, aqui em defesa, em contestações, mas quando você tem esse arcabouço, a prática nos mostra isso. Quando a empresa tem isso, para demonstrar para um juiz, para um perito, para uma fiscalização, que olha, eu fiz a minha lição de casa, né? Então eu reconheci, eu tratei, eu parei, eu assisti, né? Eu investi nesse assunto, né? E não só no greenwashing, né? É bem importante isso, mas efetivamente, né? Fui lá, investi, cuidei, tratei, pensei, né? Envolvi pessoas. Até a defesa da empresa, ela fica mais robusta. É possível que você consiga ter né, até num eventual condenação, num eventual deferimento mesmo, confirmação de B91, de doença ocupacional, mas você consegue ter uma visão, dar uma visão muito melhor da empresa. E aí a gente vai além, né? Eu tô falando de coisas bem dia a dia, então fiscalização, justiça do trabalho, mas eu acho que no mundo ESG, de pauta ESG, a gente tá falando de investidores que estão atrás dessa pauta, de querer ver isso dentro da empresa, né? Negócios, então quando a gente pensa em vamos lá, o céu limite, M&A, compra, venda de empresas, as pessoas que querem trabalhar com você vão, né? Então, um cliente, um fornecedor, eu quero trabalhar com essa empresa porque essa empresa se preocupa com isso, né? Genuinamente. Esse valor agregado, ele não pode ser negligenciado, não pode ser mais negligenciado. A gente não tem mais aquela condição de falar assim, porque a geração Nutella, porque a geração mimimi. A gente precisa deixar isso de lado. Por que eu falo isso? Porque a realidade mudou. Essa geração conectada, ela tem o seu conceito, ela tem o seu jeito de ser. Ela é uma geração totalmente diferente da minha, que não era conectada. Só que não dá para eu não entender o jeito deles e achar que eu estou certo. Aí eu vou estar nadando contra a maré. Então a gente precisa entender essa nova geração e já está certo hoje que os transtornos mentais vão ser a maior causa de perda de dinheiro das empresas. Então já é hoje. Né? A ONU já falava que em 2025 a maior causa de afastamento seria transtorno mental, mas ele já está sendo, progressivamente se tornando a primeira causa de afastamento. E ela que mais traz improdutividade. Quando você tem um trauma, machuca o pé e a mão, você fica 1 mês afastado, no máximo, de regra. Quando você tem um transtorno mental, você tem no mínimo de 3 a 6 meses de incapacidade. E se você tem um fator de risco dentro da empresa, você está produzindo isso. Então, a gente precisa mudar o olhar. Não dá mais para negar, tá? Eu acho que a gente precisa realmente entender essa geração, entender o que acontece, trazer valor, né, dentro da empresa, olhando para essa demanda e a gente realmente ter recurso para isso. Então, assim, investir em treinamento, investir na parte da psicologia dentro da empresa.
né, em programas, né, em que programas, tratem esse equilíbrio, né? Até no atendimento, às vezes, de você oferecer um suporte psicológico. Essa nova geração ela é muito carente do apoio psicológico, né? Tem uma série de explicações, mas enfim, a gente precisa entender essa realidade. Então não dá mais para negar isso, até para trazer valor para a empresa. Mudando o foco um pouquinho, eu vou voltar para a parte jurídica, né? Então você me falou lá, e a lista de doença? Por que o Ministério do Trabalho reconheceu? Realmente a gente não sabe por que o burnout foi incluído numa lista de doenças, sendo que a Organização Mundial de Saúde não reconhece como doença. Mas não dá para negar que é um fenômeno que está instalado já na nossa sociedade. Então acho que eles meio que usaram o burnout para provocar também uma mudança. Né? Até porque nós somos, pelos dados que eu vi, nós somos o segundo país com maior caso de burnout. Quase 30% da população tem um diagnóstico, tem algum sintoma que leva ao burnout. A gente só perde para o Japão, que é o primeiro país, com 70% da população diagnosticada com burnout. Então, o Brasil é o segundo, né? Então, não dá para negligenciar isso que você está falando, Max. Não dá para a gente tampar o olho e falar, tem um problema de geração, é mimimi. Exato. Porque não é. Na verdade, é uma necessidade de equilíbrio que está gritando. Né? Então, quando a gente fala de pauta ESG, fala de investidores, de empresas, né, de organizações ali, eu acho que além do ESG, né, é uma frase que eu gosto muito, eu acho que é produtividade sustentável. A gente precisa garantir a sustentabilidade da produtividade e não a qualquer custo, a qualquer preço. Concordo. E a qualquer peso. Né? A gente precisa trabalhar esse conceito que é um conceito que diz sobre pessoas entregando resultados para outras pessoas, mas somos pessoas entregando resultados para outras pessoas. Exato. Então, eu acho que esse cuidado, né, a gente precisa ter e considerar, né, quanto organização, aí não dá para negligenciar, porque senão a gente não vai ter gente para entregar resultado, não entregando resultado, a gente não tem. O que você está falando é tão real, porque assim, o turnover nunca foi tão alto nas empresas. A gente está vendo isso. A gente reclama primeiro, não existe trabalhador, né, bom para a empresa. Então ninguém fala assim, ninguém preenche vaga mais. Segundo, a rotatividade é muito alta. E isso se explica por esse conflito geracional também, por essa mudança de paradigma, né? Os novos não querem aceitar os cargos como meramente. Eu falo assim que os novos não querem engolir mais o sapo que a gente engolia. E que bom, né? Entendeu? Então tem um lado bom nisso, com certeza. Faz a gente pensar também, será que a gente estava no caminho certo? Não, né? Estamos lá 30% doentes, com certeza. Eu, quando falam da questão geracional, eu nunca penso em conflito geracional. Eu penso em intercâmbio geracional, porque é fato que os mais novos, eles têm uma mensagem, trazem com eles uma demanda, né, super importante, válida, entendeu? E eu acho que a gente também tem para contribuir. Então é um intercâmbio. Eu vi essa expressão uma vez, é intercâmbio geracional. Sim. É assim que a gente tem que seguir com as pessoas. Marcos, para fechar aqui, tem uma questãozinha aqui de se existem metodologias para medir estresse no ambiente de trabalho? Sim, existe. Então é isso que eu estava falando, né? Por que a gente fala do estresse? Né? Porque a gente usa a teoria do estresse para explicar por que a doença mental se instala, o transtorno mental se instala. Né? Existem outras teorias, existe a teoria do Deju, que fala da psicodinâmica do trabalho, etc. e tal, mas a mais aceita, que a gente mais usa é a teoria do estresse. O que significa isso? A gente tem fatores que provocam, né, estresse, que causam estresse. O estresse é uma mudança fisiológica do corpo frente a um desafio. Uhum. Então, só para contextualizar. Imagina que você está numa floresta e você encontra um bicho que vai te matar. O teu corpo olha aquela cena e ele se prepara para aquele momento. Então, ele usa recursos fisiológicos, então aumenta a circulação, aumenta o batimento cardíaco, né? Você aumenta a sua respiração, você fica mais ofegante, os seus pelos ficam eriçados, o teu olho ele fica mais aberto. Então você tem uma tensão muscular, você joga sangue para o músculo. Então uma série de reações fisiológicas para se preparar para aquele momento desafiador, que é um momento de vida ou morte. Então o estresse surge daí, porque o teu corpo precisa estar preparado. Agora, isso daí é uma analogia a uma situação muito difícil, uma situação muito intensa. No trabalho,
a gente acaba fazendo uma associação, porque a gente carrega no trabalho toda uma expectativa. Então, qualquer desafio que aparece no trabalho também vai colocar em você, vai desencadear em você as reações muito parecidas. Porque você que cria, né, a dinâmica do desafio. Porque se você coloca muito peso no seu emprego, qualquer ameaça de demissão vai ser uma vida ou morte. Enorme. É uma sobrevivência, né? E é uma sobrevivência. Então, assim, o que significa, então, o estresse no trabalho? Significam situações onde você percebe conflitantes que vai te desencadear essas reações fisiológicas e você vai tentar se adaptar ao trabalho. Tá? Então, tem como medir isso? Tem. Desde que a gente consiga medir estas situações. Como eu falei para você, a sobrecarga é uma situação. Como é que você mede sobrecarga? Você teria que ter uma dinâmica, pode ser feita através de entrevista, pode ser feita através de questionário, de saber quantas etapas do seu dia você precisa cumprir. Né? Eu vou trazer aquela história da mãe, né, que vai preparar o filho. Então, assim, essa é uma outra pauta, mas uma vez uma moça falou assim, meu marido não tem ideia de quantas etapas precisam para eu entregar meu filho pronto na frente da escola. Então ela citou 23 etapas para fazer aquilo acontecer. E cada etapa precisa de um preparo e precisa de um tempo para agir. Vamos trazer isso para o contexto do trabalho, né? Que eu estou falando de uma situação de dona de casa ou de família, mas vamos trazer para o trabalho. Se a gente consegue medir essas etapas, né, para o objetivo que ele tem, e aí o mais importante é que tem etapa que está implícita. Ela não consegue, porque você tem coisas que acontecem que não estão no dia a dia. Então você tem mensagem do WhatsApp, você tem demandas externas, furou o pneu, incendiou não sei o quê. Então, assim, tem coisas também que vocês precisam preparar para o que pode vir que não estava programado. Então, a sobrecarga é uma leitura muito importante da capacidade que a pessoa tem de tempo para resolver aquilo que ela precisa resolver. Então, a gente não pode trabalhar no sentido de apertar muito. A pessoa precisa ter momentos de pausa, precisa ter momentos de um pouquinho mais de sobra para ela poder dar conta. Só que isso é feito. No chão de fábrica, como eu falei, é feito. Na gerência, na chefia imediata, na gestão, não. Na média, o pessoal que está na média ele vai gerencial, absorvendo, né? Vai absorvendo. Fala, não, porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que ser produtivo, porque eu tenho que entregar. A gente que hoje trabalha como profissional liberal, a gente já vê esse problema, porque a gente não consegue dar conta, vou usar a expressão, né, dar conta do WhatsApp. Porque fica trazendo um monte de WhatsApp, cai um monte de mensagem do teu celular, fica pitando toda hora, e isso cria uma ansiedade em você. Porque o cara lá da produção, ele nem leva o celular, não, né? É proibido já. É proibido. Talvez porque a gente saiba que a produtividade não vai ser sustentável, vai ser estressante pro cara, porque vai estar pitando se acontecer alguma coisa, né? É bem isso mesmo, né? Como é que a gente vai medir essa sobrecarga? É o grande desafio, porque por mais que você tenha uma descrição da sua função, ela não vai condizer com a realidade. Ela não vai condizer com o seu dia a dia. Né? Muito pelo contrário, você vai querer sempre mais até para você se desenvolver, para você poder crescer, para você, né, para você se movimentar. Então você fala, poxa, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, né? Então eu li também sobre o estresse, você falou que o estresse ele tem que ser um alavancador. Sim. Quando ele tá nesse movimento de alavancar você, tá saudável. Exato. Por quê? Porque o estresse vai fazer todo esse movimento que você falar, pô, vou me preparar para isso aqui, dar um friozinho na barriga, vou. Precisa ter isso, né? Porque senão também aquela coisa assim também... A subcarga, pra você ter uma ideia, é um fator estressor. Olha que coisa louca, né? Louco. Então assim, se você chegar para um funcionário e falar assim, cara, você não vai fazer nada hoje, você vai ficar no tira canto. tudo seu, você também que já... O cara vai ficar com uma sensação de, vamos dizer assim, eu sou inútil. E Exatamente. isso traz um estresse. O estresse no seguinte sentido, vai trazer um pensamento para ele de inutilidade, negativo, de que eu sou, né, de menos-valia. Então você está causando nele um problema de saúde mental. E aí, quando o estresse não alavanca, ele começa a te levar para esse sentimento de inutilidade, de não ser capaz, de não dar conta, é que ele está indo para um caminho que ele não é saudável. Então, não é o estresse que é o problema, né? Eu tô com estresse, tá bom. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Exatamente. Então, você tem o estresse. Todos nós temos. Vivemos numa sociedade que vai lidar com o estresse até para você sobreviver, para você crescer, para você se desenvolver. Agora, o que você faz com esse estresse?
Né? Ele te alavanca ou ele te coloca lá para baixo? Por isso que é tão variável você aplicar o mesmo risco psicossocial para um grupo de pessoas e você ter uma variabilidade muito grande. Porque tem gente que, eu sempre brinco, eu falo a seguinte frase, tem gente que carrega uma caixa de ferramenta muito legal. Então, para qualquer situação, ele saca lá uma ferramenta e fala, para isso eu tenho isso. Mas tem pessoas que não têm essa ferramenta. Ele não tem esse, vamos chamar de jogo de cintura. Então ela lida mal com a coisa diversa. Tem pessoas que gostam de tudo certinho. A coisa tem que vir reta para produzir reto. Tem pessoas que não gostam disso. Ela quer vir a coisa torta para você. Não, eu gosto disso. Pegar o torto e fazer o reto. Então a dinâmica é muito pessoal. Por isso a complexidade de diagnosticar o burnout. Não é que nem ruído, né? Ruído. Você expor a pessoa a um ruído e tal, todo mundo fica surdo, tá tudo certo. A gente já sabe disso. No fator de risco psicossocial, não. Tem gente que gosta de desafio. Tem empresas que têm programas de metas muito, muito ambiciosas. E coloca a pessoa na fogueira. Mas eu sempre brinco, essas empresas, eu sempre penso, essas empresas... Entra quem quer também, porque já sabe a regra do jogo. Exatamente. Entendeu? Mas tem como medir. Respondendo a sua pergunta, tem como medir. Eu estou usando o exemplo da sobrecarga, mas tem como medir. Existem questionários, tá? Existem métodos para medir. É claro que essa não é uma receita de bolo como a gente entende hoje. Que a gente teve na ergonomia, fazer uma analogia. A ergonomia, que é aquele processo de você fazer movimentação de braço, movimentação de coisas... movimentos repetitivos, que você teve todo um avanço. Então, na década de 90 para hoje, a gente já tem ferramentas para medir qualquer tipo de sobrecarga ergonômica. Uhum. Na parte de fator de risco social, a gente está começando agora. Então, não existe receita de bolo. Só que o Ministério trouxe a nova NR1 para começar em maio. Então, sim, não vai ser fácil a suplementação. Mas a empresa precisa fazer seu dever de casa porque... Como a gente falou, o burnout é um fato social e já virou um fato jurídico mais do que estabelecido. Bom, eu acho que a gente consegue aqui conseguiu fazer um chamado para o nosso público, para os empresários que vivem esse desafio, que não é fácil, esse desafio de tratar um tema tão complexo, de ter uma equipe multidisciplinar dentro da empresa. Acho que nós sabemos os desafios do empresariado no Brasil, das limitações, mas, de novo, a minha fala inicial, trazer esperança para esse nosso público, de que é possível contar com uma assessoria jurídica, uma assessoria médica, ter esse aparato dentro da empresa, entendendo que isso não é custo, é investimento, né? Porque a gente não está falando de uma questão apenas posição, cabeça, não, é muito mais do que isso. A gente falou aqui, a mensagem que a gente quer passar é que isso tem relação com o próprio objetivo empresarial, né? De entrega, de produção, de qualidade. Então, que olhar para essas pessoas, olhar para essa questão do burnout... pode trazer para o empresário a visão de que isso é um investimento mesmo, mas a concretização de um investimento que vem depois trazer frutos. Eu diria para o médio e pequeno empresário que às vezes ele tem uma dificuldade de recurso para investir e às vezes ele acha que tem que investir contratando gente, psicólogo, fazer um trabalho de consultoria, às vezes não é tudo isso. O que eu sempre falo é que sim, o momento mais importante do empresário, quando ele cuida da sua empresa, é ter momentos de ouvir o trabalhador. Mas não é aquele ouvir rápido, com um minuto contando. É você realmente ter sessões de ele possa dar atenção para o que o empregado fala. Porque quando ele dá atenção para o empregado, ele está trazendo valor para o que o empregado pensa. Uhum. Ele está dando vazão para o empregado. Então, se ele tiver pequenas ações, ele vai trazer demandas que ele não consegue enxergar. Perfeito. De cima. Então, são pequenas ações que dão um resultado. A gente chama de escutativa, né? Exato. Não é o escutar pelo escutar, é o escutar ouvindo, né? Exato. E também não carregar, a gente fala, né, que a saúde mental é um tema pessoal, intransferível. Também cabe a cada colaborador buscar uma linha de ferramenta, sim, né, para entender como é que eu trabalho esse
E como é que eu me impulsiono frente a uma situação desafiadora? Então, é também transferível, né? Apesar da gente colocar toda essa sobrecarga também e trazer esse empresário como corresponsável, o responsável é cada um de nós, né? Exatamente. Na busca das nossas ferramentas, no autoconhecimento, porque a saúde mental, ela é nossa, né? Eu tenho que estar bem, né? Para eu trabalhar bem. Então, também dividir essa responsabilidade com todos nós, né? Que estamos aí buscando ser um profissional produtivo de forma sustentável. Eu quero produzir muito mais, você também, mas de que forma, né? Exato. A que preço? Então, também trago essa visão também para cada um para si. Como psicóloga, não poderia deixar de falar que a gente também, né? Trabalha através de, enfim, tem terapias, tem várias formas de autoconhecimento e que a gente também precisa levar isso para o trabalho. Carol, Marcos, muito obrigada por esse momento, por esse aprendizado. Espero que o nosso público aí, quem pôde nos assistir até aqui, que aproveite também todo esse conhecimento, toda essa troca. E até uma próxima. Perfeito, eu fico à disposição, caso precisem. Às vezes as pessoas também quiserem me conectar, me perguntar, eu estou à disposição. Tá bom? Depois vai todos os links arrobas lá. E os links, Legal. pode deixar. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Marcos.